Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão da Vestrid Corporation cintilava sob a luz dos lustres de cristal, o mármore branco refletindo cada passo dos funcionários apressados. James Carter, pai solteiro há 3 anos, varria o chão com meticulosa precisão. Cada gesto era calculado, cada movimento imbuído de uma dignidade que só o trabalho árduo pode forjar. Ele pensou em sua filha de 7 anos, Emily, que o esperava em casa com um sorriso ansioso e a lição de casa para terminar. Aquele sorriso era sua motivação, sua luz nos dias sombrios. Naquele dia, como frequentemente acontecia, Victoria Sterling, a CEO da empresa, passou pelo saguão. Seus saltos tilintavam arrogantemente no piso de mármore, e seu olhar gélido fixou-se em James. Um sorriso zombeteiro estendeu-se por seus lábios enquanto ela disparava comentários sarcásticos em japonês, com a intenção de ridicularizar o concierge diante dos funcionários reunidos. Eles riram timidamente, alguns por medo, outros por conformismo, reforçando a sensação de superioridade da CEO. James não se abalou. Olhou para baixo, concentrado no trabalho, deixando o riso escorrer como chuva por uma vidraça. Mas assim que a gargalhada de Victoria atingiu o ápice, Richard Donovan, o capitão da segurança, deu um passo à frente. Sua estatura imponente e olhar penetrante silenciaram imediatamente a sala. Aproximou-se de James e, com autoridade calma, porém decisiva, perguntou: "Há algum piloto a bordo?" Um silêncio pesado pairou sobre o salão. As vaias cessaram instantaneamente. Victoria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Pela primeira vez, sua autoconfiança pareceu vulnerável. James ergueu os olhos, surpreso com a intervenção inesperada, e um sorriso tênue, quase imperceptível, surgiu em seu rosto. Naquele exato momento, a atmosfera no saguão da Vestrid Corporation mudou sutilmente. O escárnio cessou e um respeito nascente começou a surgir. Esse momento prenunciou uma mudança drástica na dinâmica de poder entre o pai solteiro e o arrogante CEO. Ninguém ainda sabia que aquele humilde zelador, com sua coragem e inteligência, subverteria a ordem estabelecida e deixaria uma marca indelével na memória de todos. Na manhã seguinte, James Carter chegou cedo à sede da Vestrid Corporation, como de costume. O saguão ainda estava silencioso, apenas o zumbido suave das lâmpadas e o farfalhar do vento contra as janelas quebravam o silêncio. Ele já sentia a falta da filha, Emily, mas sabia que seu papel como pai exigia disciplina e sacrifício. Enquanto ele varria o chão metodicamente, Victoria Sterling apareceu, cercada por 2 assistentes e um grupo de jovens executivos. Seu olhar imediatamente se voltou para James, e seu sorriso zombeteiro reapareceu. Ainda limpando o corredor, James, ela disparou desta vez em inglês, sua voz gélida ecoando pela sala. "Você não deveria estar cuidando da sua filhinha?" Os funcionários, já acostumados a esse tipo de humilhação, desviaram o olhar, alguns mordendo os lábios nervosamente para não rir ou parecer cúmplices do CEO. James simplesmente ergueu ligeiramente a cabeça, com o rosto impassível, e respondeu em tom calmo: "Minha filha está segura, senhora. Obrigada pela sua preocupação." Um silêncio pesado se seguiu. Victoria, ferida em seu orgulho, franziu a testa e se aproximou, tentando desestabilizá-lo. Mas James não vacilou. Sua calma e dignidade impunham uma presença que o CEO não podia ignorar. Naquele exato momento, Richard Donovan, o capitão da segurança, caminhou atrás de James e lançou um olhar significativo para Victoria. "Há algum piloto a bordo?" O salão, embora espaçoso, pareceu encolher sob o peso da pergunta. As risadas cessaram instantaneamente. Victoria deu um passo para trás, surpresa e um pouco constrangida. James sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de um estranho orgulho. Pela primeira vez, alguém ousara questionar o CEO na frente de todos. O dia prosseguiu, mas a atmosfera havia mudado. Os funcionários trocavam olhares curiosos, alguns inspirados pela coragem de James. Até mesmo Victoria, apesar do orgulho ferido, não conseguiu evitar olhá-lo com um brilho de interesse, uma mistura de desafio e curiosidade. Esse primeiro confronto silencioso marcou o início de uma relação complexa, onde respeito, tensão e possível admiração se misturariam para transformar gradualmente a dinâmica entre o pai solteiro e o arrogante CEO. Poucos dias após a humilhação no saguão, James Carter trabalhava como de costume, limpando os escritórios e corredores com eficiência silenciosa. Ele conhecia cada canto do prédio e cada funcionário, e apesar de seu cargo modesto, sabia que desempenhava um papel vital nas operações diárias da empresa. Naquele dia, ocorreu um incidente imprevisto.
Uma jovem funcionária, Emma Langston, desastrada e estressada pela pressão, deixou cair uma bandeja de café escaldante no saguão principal. As xícaras se estilhaçaram no chão, espalhando líquido quente para todos os lados. Victoria Sterling, que por acaso passava por ali naquele exato momento, viu-se toda respingada, com seus sapatos de grife e terno impecável cobertos de líquido. Seu grito agudo ecoou pelo saguão, atraindo imediatamente a atenção de todos os funcionários presentes. Quem se atreveu a deixar isso acontecer? Victoria gritou furiosamente. Todos os olhares se voltaram instintivamente para James. Sem hesitar, James deu um passo à frente. Sua compostura impressionou a todos que observavam. Ele pegou um pano e limpou o café com rapidez e precisão, evitando que a situação piorasse. Teve o cuidado de não demonstrar raiva ou irritação, ciente de que qualquer ação impulsiva poderia ser contraproducente. Victoria olhou para ele, sem palavras. Ele não era mais o homem que ela tentara ridicularizar alguns dias antes. James demonstrava uma calma e autoconfiança que contrastavam fortemente com a arrogância do CEO. Richard Donovan, o capitão da segurança, observava a cena das sombras com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que aquele ato aparentemente simples revelava a verdadeira força de caráter de James. Pela primeira vez, Victoria sentiu uma mistura inesperada, frustração e admiração. Ela baixou ligeiramente os olhos, consciente de que sua percepção do concierge estava começando a mudar, apesar de si mesma. James, por sua vez, voltou calmamente ao trabalho sem dizer uma palavra, deixando Victoria sozinha com seus pensamentos. Esse incidente marcou uma virada sutil, porém decisiva. O pai solteiro acabará de provar que seu valor não residia em seu status, mas em sua coragem, sua dignidade e sua capacidade de agir em uma emergência. Uma semana após o incidente no café, James Carter foi surpreendido com um convite inesperado. Victoria Sterling, CEO da Vestridge Corporation, o havia convidado para jantar na sala de reuniões principal, que fora transformada para a ocasião em um espaço elegante e quase intimista. As paredes estavam decoradas com iluminação suave e plantas verdes, e a grande mesa brilhava sob lustres refinados. James se perguntou por um instante por que o CEO o queria ali. Seria para zombar dele novamente ou para testá-lo? Respirou fundo, ajeitou sua camisa simples porém impecável e entrou na sala. Victoria o cumprimentou com um sorriso calculado, quase educado, enquanto Richard Donovan permanecia à parte, observando a cena em silêncio. O jantar começou em um silêncio tenso. Victoria, sentada em frente a James, tentava desestabilizá-lo com perguntas provocativas e comentários sarcásticos sobre sua vida pessoal e profissional. James, me diga, como você consegue dar conta de tudo isso com apenas uma filha e um cargo tão insignificante na empresa? Perguntou Victoria, com um sorriso zombeteiro nos lábios. James permaneceu imperturbável. Ele respondeu com calma e bom humor. Todo trabalho tem seu valor, senhora. Quanto à minha filha, ela me lembra todos os dias o que realmente importa. O tom de James, respeitoso porém firme, surpreendeu Victoria. Havia algo mais poderoso em sua voz do que palavras, uma dignidade serena que se recusava a ser esmagada pela arrogância. Vários funcionários presentes não puderam deixar de trocar olhares de admiração, alguns até sorrindo ao verem o CEO constrangido pela primeira vez. Conforme o jantar prosseguia, James demonstrava inteligência e sagacidade, respondendo às provocações de Victoria com sutileza e humor. Ela riu involuntariamente de alguns de seus comentários, sentindo sua arrogância começar a ruir. Pela primeira vez, Victoria Sterling começou a enxergar James não como um mero concierge, mas como um homem capaz de coragem, inteligência e compostura. Richard Donovan, sempre reservado, assentiu levemente com a cabeça. Ele sabia que aquele jantar tinha um propósito específico, testar James em um ambiente social e informal. E James acabará de ter um sucesso brilhante, conquistando não apenas o respeito de alguns funcionários, mas também a curiosidade, e talvez a primeira faísca de admiração, do CEO. Ao sair da sala naquela noite, James sentiu uma estranha sensação de vitória silenciosa. O escárnio e a humilhação já pareciam pertencer ao passado, e um caminho rumo ao respeito e à igualdade começava a se desdobrar diante dele. Victoria, por sua vez, não conseguia parar de pensar naquele homem que antes considerara insignificante, e que aos poucos estava destruindo suas certezas. Poucos dias após o jantar improvisado, a Vestridge Corporation enfrentou uma crise inesperada. Uma grande queda de energia paralisou os sistemas de computador e ameaçou interromper completamente as operações críticas da empresa.
O caos reinou no saguão e nos escritórios enquanto os funcionários tentavam desesperadamente encontrar uma solução. Victoria Sterling, geralmente tão segura de si, sentiu sua ansiedade aumentar. Os engenheiros trabalhavam diligentemente, mas nenhuma solução rápida estava à vista. Foi então que James Carter, discreto, porém atento, observou os servidores e cabos, pensando em como restabelecer a energia. Ele havia feito alguns cursos de manutenção e elétrica por paixão e curiosidade, nunca por obrigação. Com a relutante concordância de Victoria, James entrou na sala de servidores. Sua calma e determinação impressionaram imediatamente aqueles que estavam atrás dele. Cada gesto era preciso, cada movimento calculado. Os minutos passaram, pesados e tensos, mas James não demonstrou nenhum sinal de estresse. Finalmente, após um esforço concentrado e meticuloso, as luzes voltaram a acender, as telas voltaram a funcionar e os sistemas de computador voltaram a operar. Um murmúrio de admiração percorreu os corredores. James havia salvado a empresa de um desastre iminente. Victoria, corando com uma mistura de constrangimento e admiração, deu um passo à frente e estendeu a mão para James. Acho que te julguei rápido demais. Obrigada. Richard Donovan, que observava a cena das sombras, sorriu e murmurou para si mesmo. Há algum piloto a bordo? Sim, e ele acabou de salvar o dia. Os funcionários, testemunhas desse ato, olharam para James com profundo respeito. Pela primeira vez, seu papel como pai solteiro e porteiro não era mais visto como inferior, mas como um símbolo de coragem, inteligência e dignidade. Naquele dia, uma nova dinâmica se instaurou na Vestridge Corporation. James Carter não apenas conquistou o respeito de Victoria Sterling e seus colegas, como também demonstrou que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo seu status, mas sim pelo seu coração, sua força e sua perseverança. Ao sair da sala, um leve sorriso iluminou seu rosto cansado. Ele sabia que esse respeito recém-descoberto era apenas o começo de uma relação complexa e promissora entre um pai solteiro corajoso e um CEO que estava aprendendo a enxergar além das aparências.